Olá, pessoal, estamos iniciando mais um podcast Gramado Talks ao vivo aqui da Rádio Gramado FM 87.5 FM, também pelo Facebook da Rádio Gramado FM. Essa entrevista também estará disponível na minha página do Facebook, Kaique Marquez, no grupo Gramado em Pauta, Gramado Democrático, Gramado Atento, também no canal Kaique Marquez do YouTube. Peço até para assinar o canal, para você ativar o sininho, compartilhar, isso é bastante importante, tá? E também teremos aí a entrevista no site kaiquemarquez.com.br. Hoje o meu convidado é o vereador Roberto Cavalim, vice-presidente também do Partido Republicano de Gramado. Cavalim, obrigado por ter vindo aqui, prazer te receber. Bom dia, Kaique, ainda antes do almoço, né? Então, esse horário, formato diferente aí, né? Então, parabéns também, tô chegando aqui, né, na Gramado News. E bom dia, né? Boa tarde aí ao pessoal que te acompanha, todos os gramadenses que seguem todo o teu trabalho aí. Parabéns, Cavalim, pelo teu trabalho na Câmara, inclusive um projeto que foi aprovado na última segunda-feira, que muita gente gostou, muitos comentários, uma repercussão bastante positiva, que é a prioridade da matrícula de irmãos, né, na mesma escola. Muita gente falando que isso vai facilitar a vida dos pais, que às vezes tinha que deixar um filho numa escola, depois ir para outra, eventos, reunião de pais, isso agora concentrando tudo numa escola só, isso vai facilitar bastante. Eu não sei por que demorou, né, para acontecer isso. Então, Kaique, eu lá na campanha, a proposta era essa, né? A direita tem muito isso, é tocar a vida, né? Cuidar dos empregos, é cuidar das famílias, é cuidar do bem-estar do dia a dia, né? E seguir a vida, né? Não, hoje em dia sim está polarizado, mas a nossa ideia não é ficar muito na discussão banal, e sim cuidar do universo, do dia a dia das pessoas e tornar tudo mais fácil, né? E essa é uma lei que já é estadual. Na escola estadual ela existe, mas aí para a escola municipal ela não tinha nenhum efeito, né? Então, uma proposta do deputado estadual, Gustavo Vitorino, né? E nessas visitas, e tem muita gente que questiona nós, né? Quando a gente sai da cidade, o que vai fazer, por que vai até Porto Alegre visitar deputado, por que vai para Brasília visitar deputado, e tem um universo de situações que correm dentro dos corredores de Câmara de Vereadores, que correm dentro dos nossos gabinetes, que é sempre os pedidos da população, e a gente busca solucioná-los, e muitas vezes eles estão lá, né? E esse foi um que veio, e como eu te falava, dentro da minha campanha, eu sempre disse isso, né? Vamos proteger a família, vamos pensar nela, vamos conversar, e quando a gente conversa é buscando sempre informação. Às vezes as pessoas vêm lá nos contar o seu problema, e a gente entende, faz uma pesquisa, vê rápido, entende que isso não é só numa família, né? Acontece em várias, e a gente tem que pensar em projetos, a gente tem que melhorar a vida de cada um de nós, né? Pensando na sociedade. Aí agora que o projeto foi aprovado, vai ser sancionado pelo prefeito, como é que vai funcionar essa logística? Você já conversou com a secretária de Educação? Como é que vai funcionar? Porque, de repente, os pais vão querer tirar os filhos da escola, já botar na outra, para ficar tudo junto, vai ter vaga, como é que isso vai funcionar? Então, Kaique, a comissão de mérito teve esse cuidado, né? Conversou, o Neri teve esse cuidado, tanto que eu tenho outros projetos que estão trancados na casa que o pessoal tem dúvidas. E aí quer dirigências, quer chamar secretário, quer entender. Desde o começo, como eu já busquei uma lei que já passou por esse debate, o que acontece? A lei, ela está no ECA, ela está lá. Mas como teve casos de pais que não conseguiram buscar a efetividade do ECA, acabou no STF a discussão. Porque a lei do ECA, lá dentro, ele não está blindado, né? Ela não é específica, deixando claro. E a gente veio traduzir isso na lei estadual, e a gente colocou isso na cidade. Quando a gente falou, o Neri, né, através da comissão, falou com a secretária, ela disse, não, isso não tem problema, isso já acontece na prática, isso... Bom, é a resposta da secretária. Então, se acontece na prática, a gente recebeu alguns questionamentos, eu achei um pouco estranho, mas agora com a lei aprovada, eu acredito que ela está bem ciente, ela vai ter... Existem algumas coisas assim, Kaique, eu estou falando nesse projeto não das creches, mas na creche a gente sabe, né,
que muitas vezes a gente tem que colocar num outro bairro para a criança não ficar fora. E às vezes isso acontece também com a vaga das escolas, né? No colégio tal, então existe a vaga, vamos matricular lá. Aí tu tem um filho no teu bairro e tu tem outro fora, né? E às vezes aquela criança que está matriculada num ano no outro bairro e não tem irmãos, ela na revisão às vezes ela não volta para o seu bairro, não é pensado de volta. E ela fica trancando às vezes uma vaga naquele bairro que dois irmãos precisariam estar juntos. E aí tu cria toda uma deslogística. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho sim para a secretaria, ela vai ter que, né, sempre pensar em reolhar os seus alunos já matriculados, recolocar de uma escola para outra, nivelar isso, para ver se vagas sobram, né, em todos os bairros, né? Então recoloca a sua agenda, vamos chamar assim, então, de alunos, né, nos seus locais de origem, e a gente espera que isso funcione tranquilamente, até porque veio dela dizendo que isso já existe na prática, né? Então, bem tranquilo na minha visão, né? E quais outros projetos você está em mente aí, Cavalinho, para apresentar na Câmara? Olha, Kaique, tem um que está lá rodando, né? Eu acho que tu deve ter acompanhado, foi pauta de polêmica aí em grupos, né? Teve um show no Lago, onde um músico fez apologia, Sim. né? Então, é dinheiro público que pagou o serviço dele. Se fizer apologia ao crime e às drogas, né, não vai receber. Vai ser contratado, vai fazer o seu show, vai dizer total liberdade para dizer o que bem interessa e fazer o uso das suas ideologias, mas não vai receber. Então, esse é o outro projeto que eu tenho, que é o 02 na casa. Esse não foi aprovado ainda. Ele está nas comissões, né? Ele está... Até para deixar claro que houve uma confusão, né? Eu lembro quando eu dei a notícia desse projeto, que era que você queria proibir artistas de fazer apologia a drogas, né? E também ao crime, que fossem contratados para eventos públicos. Mas aí o pessoal achou que era um projeto generalizado. Não, é só com dinheiro público, né? que o cara quer fazer um evento privado e bom, não entra, né? Aí que vocês me confundem com um ditador, coisa que eu sou contra, né? Coisa que eu luto há muito tempo, que eu sou contra ditador. Mas assim, Kaique, eu não vou nunca baixar a guarda quando é dinheiro público. Quando é público, ele não é meu, ele não é só teu, ele é de todos nós. De todos que nos assistem, de todos que pagam uma Coca-Cola em algum lugar, que vão no mercado comprar o leite, pagam o imposto. E é de lá que vem o dinheiro que paga esse tipo de situação. Se for dinheiro público, não. Agora, se tem uma legião de pessoas que entende que isso é certo, né, e às vezes até cometem crimes no meio disso, bom, para isso existe as leis, para isso existe quem cuida das leis, né, e é claro, a gente fiscaliza, a gente vai denunciar, mas é livre, né. Tanto é que algumas pessoas falam assim, então vai acabar as festas do Festival de Cinema, mas ali é evento privado. Não, é privado. Aí eu acho que nós temos que fazer uma reflexão, né? A gente vê que esse mundo vem girando, a gente reclama, está sempre, né? Nossa, meu Deus, mas e será que não é nós mesmos que às vezes, né, em alguns momentos nós ajudamos a esse mundo às vezes perder valores, a nós questionarmos amanhã o movimento de hoje? Então, acho que vale a reflexão sim, mas não tem nada a ver com o privado, tá? Isso é só ler a lei, é bem tranquilo, né? Lá está falando de eventos públicos, né? E até nessa lei, depois de protocolado ela, eu colocaria hoje, e aí eu estou trabalhando nesse projeto, né, para vilipêndio também religioso, né? Eu acho que ele poderia ter encaixado ali pessoas que fazem apologia contra religiões e etc, né? Mas todas as religiões? É um Estado laico, mas eu também não posso agredir o católico, o evangélico, eu não posso agredir a crença de alguém, né? Isso já está numa lei federal, mas eu acho que vale, às vezes, reforçar que o dinheiro público não pode ser gasto. A gente vê aí o Carnaval do Rio de Janeiro, né? A gente sabe o que acontece lá, e é sobre isso que a gente está falando. Muitas vezes a gente, mas isso não acontece. Está diante dos nossos olhos, está acontecendo, aconteceu ontem, falta chegar na minha cidade, então antes que chegue, né, como esse da apologia já aconteceu. Eu vi um vídeo, vi pais reclamando, e eu acho que o pessoal
não entendeu que foi naquele foco que eu observei e disse, opa, né, aí vem a minha parte, e a minha parte está lá numa cadeira na Câmara, e vou provocar esse debate como lei, né? Dinheiro público. Como já existe uma lei federal, Não. você acha que é necessidade de ter uma lei municipal também? Olha, que nem eu te falei, Kaique, a gente tem uma lei falando de crime, ok? Seria crime, né, você fazer vilipêndio religioso. Mas, além do crime estar acontecendo e muitas vezes não ser denunciado, ainda às vezes é pago com dinheiro público. É o que eu estou falando do carnaval. E a gente viu isso na TV. E eu não vi ninguém ser punido, a gente não vê isso acontecer nada diferente. A lei não é cumprida. A lei não é igual para todos, a gente sabe nesse país hoje que ela não, né, muitas vezes funciona igual para todos. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, pagamento com dinheiro público. Eu quero o pagamento do dinheiro público na contratação de mais professores, de mais monitores na creche, eu quero mais incentivo ao esporte, eu quero cultura, sim. Eu sou amigo de inúmeras pessoas. Agora, 1h30 eu tenho uma agenda com um artista plástico, né? Então, assim, eu quero incentivo à real cultura, né? Agora, se for para vilipendiar, se for para fazer apologia ao crime, se for... A gente está vendo dinheiro público hoje sendo gasto com o filho do Marcinho VP, né? O líder do Comando Vermelho. Isso é dinheiro público. Eu acho que, para mim, eu vou lutar contra. Uma inversão de valores, né? Muito, muito. Ô Cavalinho, você como vice-presidente do Republicanos, como é que está hoje o Republicanos com relação ao governo? Vocês tomaram a decisão agora de ser independentes, né? Como é que fica isso na prática? Eu acho que a gente se envolveu numa polêmica que eu já entendia que ela aconteceria, né? Mas é escolha. Eles são de pessoas. E a executiva, naquele momento, tentou mudar a direção da escolha e não foi feliz, né? O prefeito abriu a uma pessoa do partido e não ao partido a pasta, e eu sempre disse, olha, gente, eu já venho de alguns anos dentro da máquina pública, venho conhecendo os trâmites, eu digo, olha, não é só eu querer, eu tenho que ver como é que vem a aceitação disso. E a gente viu inúmeros protestos quanto a isso. Criou um desconforto a todos, até mesmo ao próprio secretário que assumiu. A mim foi me oferecido um cargo que eu entendo o que aconteceria comigo, me causou um desconforto também no oferecimento daquilo, eu disse, não quero isso. Era adjunto na assistência. Né? Então, assim, eu entenderia que muitas coisas que eu já estive na secretaria se manteriam, e foi os motivos que me fez sair da secretaria se manteriam. Eu vi que aquilo eu não ia conseguir nem conviver e nem mudar, então a caneta não estaria na mão, né? Sim. E, enfim, a gente tem visões já do mundo político, né? Eu fui, de certa forma, obrigado a trocar de partido, porque não tinha mais espaço no partido que eu estava, então a gente vê movimentos políticos, e eu disse, bom, estou muito confortável como estou, vou ficar na Câmara, foi essa a campanha que eu fiz, foi essa a minha proposta. Se for, primeiramente, válido para Gramado, eu vejo que eu vou fazer uma mudança que Gramado está cobrando, eu vou. Mas se não for para isso, eu vou ficar na Câmara de Vereadores, e foi para onde eu pedi a confiança das pessoas para mim estar. E dentro dessa moldura, né, um partido que hoje está maduro, sim, mas ele ainda, às vezes, está aprendendo a lidar com alguns movimentos políticos, né, da velha guarda, vamos chamar assim. Então, a gente está se descobrindo, a gente está encontrando maneiras de solucionar isso, a gente está vivendo as situações, as questões todo dia, as questões, e com muita sabedoria a gente está conseguindo viver elas, porque é aquilo que eu disse, retiramos da vida política, hoje do cenário político, MDB, PSDB, a sociedade de Gramado fez essa escolha e deixou republicanos, né? Então nós temos que entender o nosso papel. Nosso papel é não decepcionar. Aquelas promessas de campanhas têm que ser cumpridas, né? Se retirar do governo, aquilo que eu falei, não é oposição. É simplesmente estar independente, né?
Estar independente para quê? Nós estamos questionando problemas no hospital. E eu digo para ti, por mais que o prefeito busque uma investigação, e às vezes vai fazer uma investigação com as próprias pessoas que criaram o problema, eu não vejo se vai ser trazido aos vereadores, ao nosso conhecimento, a real situação. Então, para isso, desculpa, eu tenho que falar nisso, para mim seria uma auditoria. Quando a gente tem uma auditoria de uma empresa de fora e apresenta o que está acontecendo, Paulo Felipe entrou, nos prometeu que estaria tomando a frente disso, porque eu cuidei dos médicos direto, eu, doutora Fátima, recebemos essa questão, questionamos. Quando eu questionei o secretário, descobri que era maior do que tinham me passado, porque as pessoas que vieram a mim me falaram, olha, Cavalinho, nós estamos com 3 meses de atraso ali, né? Dezembro, janeiro, e alguma coisa de alguns que ficou para trás. Então, média 3 meses, tá? É o que eles sabiam. Aí quando nós questionamos, não, mas tem coisa lá de julho. Tem insumos, tem coisas lá de julho também. Gente, a gente se assustou. Pedi que o secretário nos trouxesse. Então, traz uma lista, traz nomes, traz os valores que tu tem em mãos. Deixa eu conversar, buscando alguma coisa de informação, levando a quem me questionou. Eu chego com um papel em mãos, olha, gente, eu tenho um relatório já. Todo mundo vai entender que a gente está fazendo a nossa parte. Mas nos deixaram a ver navios, né? Foram com o nosso questionamento, nosso pedido, o meu pedido, e não veio nada. Até hoje não veio. Graças a Deus os médicos estão pagos. Não temos mais... Uma questão de 12 mulheres aí também, né? Que eram nutricionistas, enfermeiras... essa questão eu acompanhei desde o primeiro minuto. Também chegou no meu gabinete, levei ao presidente Ike, convidei o líder de governo Neiri para todo mundo participar. Eu queria que mais vereadores estivessem. O assessor do Rafael estava presente, o Rafael no primeiro momento também acompanhou. Todo mundo ciente, não era para né, ser oposição. E não, é para resolver, porque o hospital falava, alguns enfermeiros falavam naquela época, em parar o hospital. E aí eu tenho médicos lá dentro que disseram, Cavalinho, não tá tão assim, mas tá todo mundo descontente. Eu digo, bom, não tá tão assim, mas descontente, como é que fica o povo gramadense nisso? Eu chego lá, pego uma pessoa descontente, ela vai ter a mesma eficiência que uma pessoa contente, feliz? Não, né? Então vai sofrer o gramadense. Conseguimos conduzir boas situações, e aí chegamos ao entendimento. A Mariana Reis até veio, né, a procuradora do município, ao jornalismo, procurou, tentou esclarecer, e aí veio o entendimento que realmente o caso foi criado pelo sindicato. O sindicato esteve, passou uma informação, mas tratou outra coisa com a procuradora. Uhum. E aí a gente tendo a reunião toda gravada do sindicato em mãos, pelos enfermeiros, e buscamos a ata, né, da negociação com a procuradoria, para te ver como é que é sério o nosso trabalho. A ata da negociação é que foi a minha resposta. Quando a gente lê a ata e encontra lá que realmente tinha uma outra forma do que foi dita, né, pelo sindicato em reunião deles, com os funcionários, se entendeu o seguinte, não, peraí, realmente a prefeitura não está enganando ninguém. Eu acho que houve lá um equívoco e aí foi entendido que houve. E aí foi até antecipado, a prefeitura do dia 24 trouxe para o dia 14. Uhum. Né? Foi um ganho que esse pessoal teve. E aí surgiu agora as grávidas, tem 3 fatores no meio disso que não seriam desligados. Semana passada fui procurado de novo sobre esse caso, a procuradora me disse que realmente ia ser mantido no quadro de funcionários, e nós tínhamos, quando aprovamos o pagamento lá também, essa preocupação, porque não se sabia o certo quantas pessoas, e foi nos colocado isso. A gente ainda não tem o levantamento correto de quantas grávidas, de quantas pessoas não pode ser enquadrado na demissão. Uhum. Né? Porque daí vai envolver o Ministério Público, né? Tem os direitos garantidos, e vai ter que ser mantidas essas pessoas até o término, né, da lei que mantém, que não pode fazer a rescisão. Bom, agora tem essa polêmica, né, não tive tempo hoje, né, eu quero sentar com elas de novo, né, com esse pessoal, né, até chamei a Larissa, que está na rede social, né, quero falar com a Rebeca, que está por dentro de tudo isso, quero chamar elas e quero entender, porque semana passada a procuradora me disse que não seriam demitidas. Elas estão falando na rede social agora que foram demitidas e que não receberam. Elas sim assinaram um
um documento lá, que é o 30 dias antes, né, um aviso, né, mas esse aviso não foi homologado, e essa notícia eu tinha, mas se tu assina um aviso, não é homologado e também não recebe o salário, complica, né? aí nós vamos ter que descobrir o que está acontecendo no caminho, né, porque o salário, pelo menos o meu, entra a cada 30 dias, e não a cada 45, nem a cada 50 dias, então, isso é uma coisa, eu acredito que é universal, né, eu tenho que dar uma estudada em alguns países pelo mundo se todos são, né, mas enfim, no Brasil é. Agora a gente entrou nesse assunto com relação à pergunta que eu te fiz da independência, né? Sim. Você falou com relação a cobrar mais as respostas. Você acha que se tivesse no governo, não poderia estar, o partido não poderia estar indo atrás dessas questões mais polêmicas? Não, eu entendo que, assim, Kaique, a população sempre espera um debate. Ela espera calor, ela espera... E eu tenho uma outra posição desde o começo. Tem para ser dito, eu digo, mas antes eu tento resolver dentro de casa. Sempre foi assim, e eu quero que assim sempre será, né? Mas hoje eu vou dizer assim que não... Alguns vão dizer, mas diminuiu a paciência. Não, não, não. Eu pergunto. E muitas vezes tu tem que perguntar 3, 4 vezes. Eu sempre tive o cuidado de esperar, de pedir 4, 5 vezes, ser chato, bater na porta, tentar ser recebido, mesmo sabendo que o procedimento é um pouquinho diferente, mas eu vou lá. Hoje eu estou dizendo, olha gente, eu estou atendendo Gramado, estou deixando algumas pessoas sem respostas, porque não estamos tendo tempo. Hoje eu vou otimizar o tempo. Quando eu vejo independência, eu estou dizendo, eu vou otimizar o tempo. Estou pedindo, estou buscando a resposta, né? Eu estou com um projeto hoje na Câmara que eu vou ter que trancar talvez 20, 30 dias. Eu fiz um pedido há 30 dias atrás, o executivo passou para a entidade não respondeu. Acabou os 30 dias e a entidade não quis botar no papel a resposta. Me procurou, falou, e a primeira resposta, gente, eu quero escrito. É sobre o quê? É sobre a União dos Estudantes. Ah, tá. Entendeu? Os valores a gente, não, a gente identificou problemas graves. Problemas graves que eu busquei não tomar uma providência, porque eu ainda quero um alinhamento, quero que procurem acertar, para que não venha nenhuma preocupação, porque eu estou pensando no estudante. Eu estou pensando que tudo isso pode gerar insegurança, medo, né, todo um debate na sociedade, né, então estou esperando que essa entidade faça o que tem que ser feito, né, e não deixe, como eu estou em dúvida, causou um mal-estar dentro da casa há um mês atrás. Em relação à prestação de contas, seria isso? Muita coisa. Muita coisa. Não só isso. Tá? Então, assim, não só isso. Né? Conta para nós, cavaleiro. Vamos deixar eles resolver. Eu estou dando a oportunidade de resolver. Primeiro resolver em casa. Né? Primeiro vamos resolver em casa. Tá, isso é independência e não oposição. Se eu fosse oposição, já tinha jogado no ventilador. Tá certo. Né? E se a gente fosse situação, a gente ia chamar o prefeito, ia dizer que isso não dava, ia para mais e mais caminhos. Né? Essa reunião, para dizer ao prefeito, não vamos mais ser situação, foi uma reunião tensa, né, que aconteceu. Já teve outra antes, 21 dias atrás. Né? E aí houve uma manobra política por parte do governo no meio da reunião. E nós, né, não entendemos que foi legal, porque essa decisão não foi tomada pelo Republicanos de Gramado. Foi pelo Republicanos estadual. De sair do governo? Sim, foi pela estadual. E é verdade que o presidente do partido, o deputado Carlos Gomes, pediu que o secretário de Cultura entregasse a pasta? Foi isso. E não foi obedecido. Isso causou, na época, bastante perguntas, né? E a gente buscou dentro de casa também, com o Carlos Gomes, resolver isso. E a gente resolveu. Né? Como resolveu? A gente resolveu. Mantendo? Então, hoje ele é um acerto do prefeito. Não é mais o cargo do republicano. Não nunca foi o cargo só o dele, né? Mas a secretaria, como todos entenderam, não foi oferecida para nós, escolher um de nós, e aí, olha, vamos chegar num acordo dentro do partido, vamos colocar isso, tem essa pessoa que ajudaria muito a comunidade lá, tem um conhecimento, tem uma pessoa até mesmo, para te entender, Kaique, que foi convidada a ser candidata.
pelo Republicanos. E teve uma resposta a nós que foi bem entendido o porquê não. Ela tinha um impedimento, ela está à frente de uma entidade. E ela disse, olha, não me sinto confortável, mas estou aqui, no futuro vou conversar com o partido, vou entender melhor o partido e quero assinar com vocês. Essa pessoa seria indicada. Né? Eu acho que a gente, numa construção, quando não quer errar, tem que aprender muito. Né? Então, quando tu começa... Falar essa pessoa, quem é? Acho que não está assinado hoje ainda, não se continua a conversa, mas se conversa todo dia com ele. Né? Mas a gente não teve, vou falar bem a verdade, não teve tempo hábil, né, para a gente sentar o Alan John Lino. Né? Então o Alan, acho que seria uma pessoa que já esteve, um cara para ensinar a nós, um cara para a gente colocar mais pessoas próximo a ele, para isso aí, Gramado tá feliz. Essa é o meu lema, esse é o lema do Republicano, nós viemos para somar, né? E vou te falar, muita gente com experiência política dentro do partido, na ala de Gramado, no começo diz assim, não vai dar certo. Acho que não deveria ter aceitado. Eu fiz isso. Segunda-feira... Eu fiz isso, eu vi que não ia dar certo, eu vou sair da Câmara de Vereadores, vou para lá, já entendo que vai poder, não, né, lá na frente, eu voltar para a Câmara, então não, vamos refletir melhor. Aí que vem o diálogo, vamos sentar com o prefeito, me ouça, vamos trabalhar isso. O que dá para a gente fazer? Né? Você está sabendo que segunda-feira, dia 24 agora, na próxima sessão da Câmara, os artistas vão fazer uma manifestação lá? A gente sabe de tudo isso, então isso já foi falado. Eu acho que isso é um aspecto horrível para o partido, eu acho que a gente não deveria estar enfrentando isso. Eu acho que isso, eu sempre digo, eu sei os haters que eu tenho, eu sou de direita, eu sei quem não gosta de mim, e eu nunca forcei eles, eu só defendo o meu lado. Agora, quando tu, às vezes, entra num outro território, né, e tu tá lá e não consegue, muitas vezes, conversar, tu não consegue ser aceito, eu não tenho por que ficar forçando em estar lá. Ou eu crio ambientes, né? Então, como é que se cria ambiente? Eu vou lá, vou conversar, cara, peraí, eu sou isso. Falavam que eu ia entrar na Câmara de Vereadores, aí que eu ia jogar gente pela janela, eu ia bater, quebrar a tribuna. Não, você é um cara bem centrado. Então, tem nada a ver. Eu precisei de tempo para mostrar para eles que não era assim. Eu precisei dialogar gabinete por gabinete. Eu não me fechei no meu mundo e disse, quem quer falar mal de mim, fale, e eu vou com o tempo. Não, eu fui às rádios, eu fui aos locais, vim atrás de vocês, nunca saí xingando nenhum de vocês na internet quando achava que não estava legal aquilo falar de mim. Eu ia lá e conversava, gente, vem cá, eu quero explicar para vocês, o que vocês viram. Esse é o papel do homem público, né? Entende? Então, assim, é a construção, a gente constrói. Né, botando tijolo em cima de tijolo. E tem que se preparar, né, sempre. Chegou a ser ventilado para ti a Defesa Civil, Cavalinho? E você não quis? Olha, tu sabe bem que isso é uma paixão, né? Foi anunciado até na Rua Coberta isso para mim, né? Como já secretário. E eu sempre deixei claro, para mim isso é uma secretaria, para mim, que está vivendo um momento muito, muito delicado. Então, assim, eu não quero aumentar o meu salário apenas, né, ir para um lugar que eu amo. Eu quero botar lá nessa secretaria, como secretário, o meu professor. O meu professor, quem está me ensinando sobre protocolos, quem está me ensinando, quem está há 35 anos nessa área, quem conhece movimentação de solo, é técnica, essa secretaria é técnica. Não é para ti. Eu posso ir lá ser adjunto, eu posso ir lá ser diretor, mas se eu conheço um cara tão técnico, que está à disposição, eu faço mais uma questão. A pessoa que eu tenho para indicar lá já tem engenheiro. Ele trabalha em defesa civil de outra cidade que passou catástrofes tão fortes quanto as nossas. E ele quer vir para Gramado. Então, eu já tenho tudo isso. Eu vou para lá para dizer o seguinte para o meu engenheiro, não, só espera um pouquinho aí que eu tenho que aprender isso, engenheiro. Para mim tomar essa decisão, tu só espera um pouquinho que eu tenho que ir lá, né? No meu indicado para poder dizer o seguinte, não, peraí. Eu tenho que pedir primeiro para ele como funciona para depois voltar para ti e aí assinar o papel. Não dá. Eu acho assim, nós estamos falando, eu vi reportagens da gente falar, eu não estou questionando, tá? Porque tá todo mundo aprendendo. Quem tá lá tá aprendendo. Quem tá lá tá se doando. Mas agora, um ano depois, e a gente já vai chegar agora em maio, né? Tá rapidinho ali. E a gente tá fazendo cadastramento de famílias do interior, nas áreas atingidas. Gente, isso é para setembro do ano passado. É para muito antes. Passou 3 meses agora. Eu não tive ainda, vou protocolar esse pedido
3 meses de sol e eu não vi obras, eu não vi movimentação aqui na Emílio Leopete, eu não vi descarregar morro, eu quero poder entender qual é, porque tem que ter um cronograma, né? Eu quero saber se está sendo já discutido e implantado, tem que ser implantado rápido, vem chuva por aí, os protocolos dessas áreas que tem, são 68 áreas de risco, tem 16 áreas, né, que são de risco iminente, as 16 áreas já estão prontas para evacuamento, a gente já tem um plano de contingência pronto, né? Então, assim, eu acho que a gente está perdendo tempo e não ter o técnico, eu acho que a gente está perdendo tempo e já não ter a secretaria montada, porque está se falando dessa secretaria desde janeiro. Na Câmara não tem nada. Não tem o projeto de formação dessa secretaria. E essa secretaria precisa existir para ter autonomia. Desde buscar os fundos, claro, o prefeito grandiosamente conseguiu, já conseguiu para uma área, mas eu acho que a gente tem que ter embasamento técnico, tem que estar falando, né, tem que rever o que foi feito, né, passo a passo. E aí eu te digo, imagina um não técnico lá dentro, 2 meses depois, 1 mês depois, 2 dias depois de estar lá, vem um desabamento. E aí? Entende? Eu vejo que isso é muito crítico, Kaique. Nós estamos falando de vidas. É verdade. Tá? Cavalinho, você é um cara, eu acho que é o nome que mais representa a defesa do PL, do partido do Bolsonaro, que é Deus, Pátria e Família. Muita gente até se surpreendeu de você não ter ido para o PL, e por questões que você já falou várias vezes, que achava que o PL de Gramado não representava os valores do PL do presidente Bolsonaro. Como é que você está vendo tudo que está acontecendo com o Bolsonaro, né, iminência de ser preso, perseguição política, o Eduardo Bolsonaro agora decide abrir mão do mandato por 120 dias para morar nos Estados Unidos, né? Está assim, é uma coisa surreal que a gente está vivendo nesse país, né? Como é que você está vendo isso? Olha, Kaique. Entrando um pouquinho na seara nacional. Até cego ver o que está acontecendo. Desculpa. Eu posso ter paixão política, eu posso ter paixão futebolística, eu posso ser Inter, eu posso ser Grêmio, eu posso ver como eu quiser, né? Mas não é a verdade, muitas vezes. Eu tento sempre analisar com a verdade. Então, assim, quando uma pessoa tem dúvida do que está acontecendo, é de verdade, dentro da lei, etc., é só ler a Constituição Federal. Né? Eu nunca vi na Constituição Federal uma pessoa simples, comum, ser julgada por um ministro do STF. A STF é para foro privilegiado, é para situações extraordinárias que já passou por todas as instâncias e não houve, né, uma solução, é a última instância. Agora, nós estamos com um processo há 6 anos, e o nome do processo é o fim do mundo. É o fim do mundo o nome, não é eu que inventei, está escrito lá no processo, o processo do fim do mundo, né, das fake news, etc. Então, assim, 6 anos e réu comum, não consegue entender o processo que tem, né? Não consegue ler as acusações, né? 17 anos de prisão para quem escreveu com batom. Em 2017 o MST botou fogo. Eu não estou defendendo vândalo, né? Quem quebrou, que vá preso. Eu estou falando de quem escreveu com batom. Né? Batom virou crime. E aí eu tenho que vir aqui na cidade fazer uma lei para proibir pagamento pro filho do Marcinho VP, né? Do Comando Vermelho. Para esse artista não receber dinheiro. Eu queria que todas as cidades do Brasil fizessem isso. Eu sei que provavelmente a Prefeitura de Gramado não queria contratar ele, mas ao risco. Né? Então, assim, a inversão de valores, as paixões do não quero saber se está certo, eu não gosto do cara, eu quero que apodreça na cadeia. Mas qual que é o crime do cara? Não tem, mas eu quero que apodreça na cadeia. Gente. O do deputado federal ter que ir para os Estados Unidos, cara. Mas graças a Deus. Asilo. Isso é jogo de ideologia. Quem lê, isso foi escrito há mais de 100 anos. Isso é coisa lá da então, assim, quem lê, quem quer buscar conhecimento, vai entender. E leia os dois lados. Eu já li Karl Marx. Então, leia os dois lados. Né? E eu deixo bem claro aqui, né? Só 2 biografias fáceis. Karl Marx de um lado e Olavo de Carvalho do outro. Né? Um cara que já foi da extrema esquerda, né? Que estava lá dentro dos esconderijos, na época que tu fala da ditadura do início, 64, e que quando um dia bateu lá e disse assim, não, peraí, acho que eu não estou do lado certo.
E aí ele sai de lá entendendo todo o lado esquerdo, ele vem para o outro lado e busca, não, vou pegar mais desse lado aqui, vou começar a estudar o liberalismo, vou começar a entender os conservadores. Quando a gente vê, ele está escrevendo livro, quando vê, ele já, né? Enfim, fica bem claro. Quem fizer isso vai ficar bem claro que nós estamos passando e é mais uma fase, como muitos culpam, né? E na época da ditadura que foi, sinceramente, algumas coisas, só que tivemos sequestros, tivemos bombas, e aí hoje botam bomba no colo de quem não atirou bomba, né? E quem foi preso ganhou anistia, e aí hoje quem ganhou anistia é contra dar anistia para outro. Então, assim, quando é para mim, vale, quando é para os outros, que nem eu falei, eu quero, né, que extirpem. Aí, tu quer extirpar alguém, mas tu é contra ditadores, tu diz que é contra, mas tu é um, entende? É incoerente, então, né? É incoerente, é todo um discurso, sabe, é de vingança, é um discurso vazio, é um discurso que hoje está na cadeira da presidência, né? Nós não temos pandemia, nós não estamos praticamente mais em guerra, nós só deveríamos estar com a economia no lugar dela, nós deveríamos estar em plena vivência, não, a gente está discutindo o valor do café, a gente está zoando de picanha, porque ninguém vai conseguir comer picanha. Ovo. Né? O ovo virou problema internacional do ovo. Gente, pelo amor de Deus, né? Tu não cuidou do agricultor, ontem tu não fez o serviço de casa, na roça não nasce sozinho, né? Se tu deixar sozinho lá vai nascer mato. Eles abandonaram o agro, viraram inimigo do agro nos primeiros 2 anos, hoje a conta tá aí, hoje a conta tá vindo. Então, assim, e o quanto vai piorar? Né? Então, uma aprovação hoje, eu acho que saiu uma pesquisa ali, aprovação de 3%, eu vi por cima, não quero dar informação errada, pesquisem aí, gente, né? Sei que o Tarcísio estava com aprovação X e nessa comparação, né? Enfim, nós estamos falando da onde sai o dinheiro para a reconstrução da Defesa Civil, nós estamos falando da onde sai o dinheiro, porque nós mandamos tudo para lá, né? E da onde sai o dinheiro para a gente amanhã poder continuar asfaltando, cuidando do interior, cuidando do centro da cidade, onde vem dinheiro para muitos eventos, né? A Lei Rouanet, muitas vezes é discutida, tu nunca viu eu bater de frente com a Lei Rouanet, porque muitas vezes ela é importante ser aplicada para os eventos Natal Luz, eu acho ela muito importante, tá? Agora, quando ela vai para Ivete Zangalo, será que precisa? Será que o público que vai até ela não paga o ingresso? Será que ela está fazendo alguma coisa gratuita para receber a Lei Rouanet? Porque o Natal Luz faz muita programação gratuita. E ainda a nossa Páscoa... ainda assim tem que provar. Aí, há 2 anos atrás, ainda trancaram a lide, né? Sim. Aí ficaram aqui, não podendo fazer festa da colônia. Quem é que paga ingresso para entrar na festa da colônia? Ninguém. Então, esses incentivos têm que ir para isso. Para uma alegria popular, mas sim, de pessoas que estão começando, de pessoas que não conseguem hoje, se colocar o ingresso lá para entrar no parque da festa da colônia a R$30 para pagar aquilo, a gente sabe que metade do público não vai ir, né? Então, isso é para o gramadense, isso é para a atividade que é e deu certo. E ali eu vou defender sempre esse tipo de atividade, de aplicação financeira, né? Dos nossos impostos, né? Porque abre para todo mundo vir ali, né? Com bandas que a gente sabe que tocam só pelo interior, não são conhecidas, às vezes, muitas vezes, nem na região não é conhecida, e ela vai ali, faz bonito, faz bem feito, né? E, enfim. Mostra a cultura como ela deve ser mostrada, né? A cultura gaúcha, preserva. Os valores. Cavalinho, quero te agradecer por esse bate-papo franco, pela sua sinceridade, por mais políticos como você, que falam as coisas como devem ser ditas, sem ficar com floreio, sem ficar inventando história, falando a verdade como ela é. Obrigado. Eu tento manter o Republicanos, ele sim é uma família, tá? A família, como diz assim, ela tá aí, a gente tem que entender o papel de cada um, né? O filho ajuda o pai ajuda o filho, e a gente está se moldando a isso. Não é fora disso, não é discurso vazio, é sempre discurso reto. A gente olha para trás e entende quem botou nós aqui, olha para cada um, nenhum é maior que o grupo, né? E a gente vai seguir muito aí pela frente, porque a gente tem pessoas que dentro do partido entendem o recado das ruas, né? Sabe o que a rua espera,
E a política de Gramado, eu acho que na última eleição mesmo, ela serviu para muita gente entender, né, que sozinho ninguém vai a lugar nenhum, que só eu não é bom, né, que tem que ter grupo, que tem que ter união. É isso que o Republicanos fez. E a gente ainda é muito jovem, ainda tem que conversar muito um com o outro, né, tem muita coisa para alinhar e às vezes, por isso que às vezes pode dar algum desencontro, mas a gente tá sabendo o que a gente tá fazendo hoje, né? O amanhã a gente deixa para Deus, né? Mas o hoje a gente tem que fazer bem feito e deixar o máximo de pessoas que a gente puder, né? Atendidas, protegidas e entendendo que o nosso papel ele é de verdade diferente e vai ser bem feito. Muito bem, conversei então com o vereador Roberto Cavalim, também vice-presidente do Republicanos de Gramado, aqui nesse Papo Franco, respondendo com sinceridade, até perguntas polêmicas que eu fiz para ele. Ele respondeu sem se furtar, e isso é que é bacana, isso é que é legal. Obrigado, Cavalim. Valeu, gente. Amanhã a gente está de volta, meio-dia, ao vivo, aqui pela Rádio Gramado FM. Amanhã nosso convidado é o vereador Rafael Ronsoni, estará aqui com a gente, meio-dia, ao vivo, na Rádio Gramado FM, no Facebook também, e depois fica aí a disponibilização das entrevistas sempre no canal do YouTube, Kaique Marques Gramado, e também no portal de notícias, kaiquemarques.com.br. Até amanhã!